Estamos ao vivo. Instagram, Facebook. Bom dia, gente. Para quem não está entendendo o que está acontecendo aqui, esse é o nosso projeto de melhoria contínua. Então, toda a equipe está aqui, é que vocês não estão conseguindo ver mais para trás. Mas a ideia é toda segunda-feira de manhã a gente se reúne, toda a equipe, para discutir e falar sobre algum ponto, algum tema dentro desse universo do marketing digital e onde a gente pode melhorar, o que a gente pode aprender ainda mais sobre esses temas. E aí cada membro da equipe faz uma apresentação em cada semana. Hoje é a Bruna, que vai falar sobre SEO. Esse foi o foco dessa semana. Nas outras semanas já vem acontecendo, só que esse é o primeiro que a gente vai filmar e a gente quer começar a fazer isso toda segunda-feira ao vivo para vocês também poderem participar e consumir esse conteúdo que vem sendo muito legal em todas as apresentações. É isso. Palavra com a Bruna agora. Oi, gente. Bom dia. Eu sou a Bruna Said, eu sou a responsável pela redação aqui da CRIP. E há um tempo a gente está conversando como o SEO é fundamental, não só na parte de redação, mas na agência como um todo. Então, a gente escolheu o tema SEO para mostrar para todo mundo da equipe como cada um pode ajudar a melhorar o SEO cada vez mais. Então, eu vou começar aqui. A gente vai focar mais no Google, porque é o maior site de busca de todos, então a gente vai falar do Google mais precisamente. O que é SEO? Em inglês é o Search Engine Optimization. Uau! Que significa otimização para sites de busca, que são várias técnicas que para otimizar os sites dentro dos sites de busca. No caso, que a gente vai falar hoje é o Google. Eu pesquisei bastante no livro Obrigado pelo Marketing, do Peçanha, e ele fez uma analogia muito legal que eu achei importante compartilhar, que ele fala assim, imagina que a gente tem uma loja física, é uma loja incrível, só que ela está numa rua que não é movimentada. Passando isso para online, o Google é a rua mais movimentada da internet, então não adianta nada você ter um site se ele não estiver no Google, por melhor que ele seja. Posso só fazer uma observação? Bruna, você vai disponibilizar essa apresentação depois, Isso. Né? Pra galera. Eu vou disponibilizar junto com esse vídeo, vai ficar disponível para quem quiser baixar. Porque eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas depois a Bruna disponibiliza para todo mundo. E tem o Word também, que está mais completinho, o arquivo. Agora, antes de continuar, eu vou passar alguns dados para entender por que o SEO é importante. A cada 1 segundo, 60 mil buscas são feitas no Google. 33% dos cliques são na primeira posição do Google e só 10% das pessoas vão para a segunda página. Então, é fundamental estar na primeira página. E, se possível, de maneira orgânica, porque se você paga e acabou o dinheiro, já era. Então, o orgânico você vai se mantendo lá, o Google vai entendendo a sua relevância, a sua autoridade e você vai ficando cada vez mais na primeira página. Bruno, tem uma pergunta aqui. O que é se manter de maneira orgânica na primeira página? Você conseguir estar no ranqueamento do Google sem pagar, usando o SEO. Orgânica seria de graça. Sem investimento em mídia. Sem investimento em mídia. Como funciona? Vamos lá. O ser humano ele tem desejos e necessidades. E quando ele entra no Google, ele quer tirar uma dúvida e suprir esse desejo e necessidade de alguma forma. Então, o papel da empresa que investe em marketing é resolver essa necessidade do público. E como cada empresa tem um público específico, é fundamental entender primeiro qual é a intenção de pesquisa. Por que o seu público está pesquisando, o que ele está pesquisando, qual a frequência, para você conseguir atingir as pessoas certas. Então, o Google ele é extremamente inteligente. Ele tem uma ferramenta chamada Googlebot, de robot, Que lindo. que é um robozinho. Ele rastreia todos os links e ele consegue segmentar
Ele vai ranqueando e vai segmentando esses links. Então, se alguém pesquisar sobre marketing digital, tem a parte segmentada de marketing digital e o Google vai entregar para essas pessoas. E é esse bonitinho aqui. O Google ele considera alguns fatores de ranqueamento que são divididos em duas categorias, o on-page e o off-page. O on-page são todos os elementos dentro da página, que estão relacionados ao conteúdo e como ele é apresentado para as pessoas. E o off-page são os fatores externos que também influenciam no seu conteúdo e como que o Google vai analisá-lo. Então, vamos para o on-page. Existem diversos fatores dentro do on-page. O primeiro é a qualidade do conteúdo, que não importa o que você faça, se o seu conteúdo não for bom, ele não vai estar na primeira página, porque não adianta tentar trollar o Google, porque não vai dar certo. Isso é tipo se você copia um texto de outro lugar e cola no seu, não é? Umas coisas dessas. Sim, eu vou falar também da duplicidade de conteúdo, mas não adianta você enfiar 1 milhão de palavras-chave e fazer várias coisas se o seu conteúdo não entrega nada, o Google não vai achar relevante. Então, o que seria um bom conteúdo? Um bom conteúdo é o conteúdo que resolve um problema para um público específico na hora que ele precisa. Mas existem muitos bons conteúdos, então o seu conteúdo ele não basta ser bom, ele tem que ser o melhor. Por isso que você tem, quanto mais você souber de SEO, melhor ele vai ficar, mas também você tem que entregar alguma coisa. Não adianta encher linguiça porque o Google vai sacar. Muitas pessoas têm dúvida em relação ao tamanho. Qual o tamanho que tem que ser o conteúdo, porque o Google ele lê as palavras, ele não lê a palavra na imagem, então não adianta você colocar a palavra-chave na arte, porque não vai rolar, a não ser que seja na hora de salvar a arte, mas isso eu vou falar mais pra frente. O tamanho ideal é o tamanho suficiente para entregar conteúdo pro seu público. Então, se você consegue entregar em 400 palavras, ok. Se você consegue entregar em 2.000, ok. Mas não adianta você fazer um texto de 5.000 palavras que não entrega nada. O Google ele considera que o ideal é no mínimo 300 palavras. Ele acredita que menos que isso você não consegue fazer um conteúdo de qualidade. E em média, as primeiras posições têm cerca de 2.500 palavras, mas não é uma regra, é mais uma coincidência. Outro ponto do on-page é o título. Existem 2 títulos dentro do site, tem a tag e o heading, que é o cabeçalho. A tag é o que aparece aqui na aba de cima. Então, o ideal é que comece com a palavra-chave, porque é o que vai aparecer nesse espacinho, e tem que ter no máximo 70 caracteres, senão vai ultrapassar. E o heading, que é o cabeçalho, é o título em si. Ele não tem um limite de caracteres, mas o ideal também é que comece com a palavra-chave. As URLs, por muito tempo, elas foram muito importantes para o SEO. Hoje elas não são tão relevantes, mas ainda é bom tomar algum cuidado em relação a elas. Que falam muito do termo URL amigável. Que essa não seria uma URL amigável, porque aqui são várias informações aleatórias. E a URL amigável seria assim, que aqui teria a palavra-chave e que explique o seu conteúdo. Não pensando só no SEO, mas também pensando na experiência do usuário. Porque ele bate o olho, ele já sabe do que você está falando, ou se ele tiver que, por algum motivo, decorar a URL para ir para outro lugar, ele já bate o olho, ele já lembra. Então, o ideal é escrever a URL desta maneira. Tá indo muito rápido, já todo mundo entendendo? Bom. Sim. Existem também as heading tags, que são, pode-se dizer que são os intertítulos. Eles são muito importantes para ajudar o Google a entender, a hierarquizar as informações do seu site.
Então, existem várias heading tags. Além disso, ela ajuda muito facilita na leitura. Porque se você separa por intertítulos, o leitor consegue entender. Porque às vezes se ele vê um texto super corrido, ele vai falar, nossa, muito grande. Que preguiça de ler, não vou ler. Então, se você separa por intertítulos, dá a impressão de que ele é mais enxuto e a pessoa consegue entender. E às vezes ela vai direto para a informação que ela quer, ela não tem que ficar lá procurando. Aqui eu peguei um exemplo da Crip para mostrar que se você está no WordPress, aqui na parte de parágrafo você coloca cabeçalho 1, 2, 3, 4. Então aqui, por exemplo, você coloca aqui, cabeçalho 1. Você mesmo vai hierarquizando para facilitar para o Google. E é importante que os dois primeiros tenham pelo menos uma palavra-chave. Os outros tem que ter algumas palavras relacionadas, mas não necessariamente a palavra-chave em si. Os links internos, eles também ajudam o Googlebot a hierarquizar as páginas. Os links internos seriam os links do seu site no seu conteúdo. Então, dentro do seu conteúdo, você linka para outra página do seu site. Isso vai ajudar o Google a entender quais links são relevantes dentro da sua página. Mas também não pode exagerar muito, porque se você coloca muito hiperlink, as pessoas vai de um, vai para outro e acaba saindo do seu site, da sua página principal. Então tem que tomar cuidado com o exagero de hiperlink e na hora de sempre colocar esse hiperlink em uma palavra-chave. Em relação às imagens, as imagens são 3 pontos a serem considerados. Primeiro, na hora de salvar o arquivo, sempre salva com a palavra-chave. Se quiser salvar com o título também do texto, mas sempre coloca a palavra-chave, porque no Google Imagens é o que vai aparecer. Não ignore o texto alternativo, muitas pessoas nem sabem a importância dele, que aqui, no exemplo no WordPress também, aqui é o título com a palavra-chave e o alt text, que seria o texto alternativo também com a palavra-chave. Por quê? Se por acaso a pessoa ela não conseguiu baixar a imagem ou não está conseguindo ter acesso à imagem, o Google mesmo assim ele vai conseguir ler o texto alternativo. Então, se o Google não consegue ler o título, pelo menos ele consegue ler o alternativo. E outra coisa, a imagem não pode ser muito pesada, porque o Google ele odeia sites pesados, sites lentos, principalmente para mobile. Então, cuidado com as imagens muito pesadas, que demoram muito para carregar, e até porque o usuário não tem paciência, então está demorando muito, vou para outro. Outra coisa, meta description. Meta description é esse textinho que ele aparece na pesquisa do Google e ele que resume mais ou menos o seu conteúdo. Ele tem que ter no máximo 140 caracteres, tem que ter a palavra-chave em foco e ele tem que ser um texto que faça o usuário querer clicar. Então tem que ser um texto chamativo, que desperte a curiosidade para o usuário querer ler mais e entender que o seu texto vai suprir os desejos e necessidades dele. Existem também fatores técnicos que o Google leva em consideração, que seria o tempo de carregamento, ele penaliza os sites lentos. Duplicidade de conteúdo. Se na sua página tiver 2 conteúdos iguais, o Google não vai conseguir entender a relevância, qual que é a autoridade, qual que não é. Então você acaba dividindo a autoridade em 2 páginas, que poderia ser em uma página só. E ele pode entender como cópia também, enfim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Páginas seguras, é importante ter o HTTPS, que não são todos os sites que tem. Que se esse S aqui é de segurança para o seu site. E se o seu site não é seguro, automaticamente o Google não vai considerar que ele seja um site relevante, então isso vai prejudicar. Até porque os usuários não vão querer entrar num site que não seja considerado seguro, porque geralmente aparece um cadeadinho
aqui em cima, indicando se o site é seguro ou não. E a responsividade, que é o mais importante de todos, que é o mobile. O Google considera muito isso, porque a maioria das pessoas acessam hoje a internet pelo celular. Então, aí entra também a experiência do usuário, que foi o que eu já comentei. Não tem nenhuma pergunta aí? Tá todo mundo entendendo? Tá explicando bem. Agora vamos para o off-page. Os links externos. Quando alguém faz um hiperlink para o seu site, o Google considera isso como uma autoridade. Porque se estão falando do seu site, é porque ele tem alguma coisa de importante. Então, o Google considera isso e isso ajuda a determinar a qualidade da sua página. Isso é muito legal, é a questão da localização. É muito... Se você escreve sobre... Você tem uma padaria em Campinas e uma pessoa de Curitiba pesquisa sobre padaria, vão aparecer as padarias de Curitiba. Então, se o seu público é de Campinas, você tem que fazer o Google entender que você também é de Campinas e que você quer atingir esse público. Então, é muito importante você ter no seu site a sua localização e também cadastrar no Google Meu Negócio, que ele ajuda o Google Maps a indicar o seu negócio para as pessoas que estão procurando na sua região. O Google ele tem diversas ferramentas e quanto mais você tiver em todas as ferramentas, melhor, porque você vai entrando no Google e vai te ajudando mais. Então é muito legal o Google Meu Negócio, não é todo mundo que conhece. Palavra-chave, a famosa palavra-chave. Ela tem que ter em média 1% do texto, considerando que são 300 palavras no mínimo, então uma palavra-chave tem que estar repetida 3 vezes no texto. Não pode também ter 60 palavras-chave, porque o Google vai achar que você está tentando enganar ele e... Ninguém engana o Google. Ele não gosta de gente espertinha. Então tem que tomar cuidado com o excesso de palavra-chave também. E existem 2 tipos de palavra-chave, que é a head tail e a long tail. A head tail é a palavra que tem maior volume de busca e a long tail ela tem um menor volume de busca e tem baixa concorrência. Por exemplo, marketing digital. É uma head tail, muitas pessoas procuram sobre marketing digital. Isso significa que a concorrência é muito maior. Então, é melhor você usar uma palavra marketing digital em Campinas ou alguma coisa que diferencie para você conseguir diminuir essa concorrência. E também tem a questão do valor. O Google também, o Google AdWords, ele tem esse Keyword Planner que mostra a quantidade, quantas vezes essa palavra ela é pesquisada, qual é o valor dela por clique, qual é a concorrência, para você, também não adianta você querer usar uma palavra que está todo mundo usando, com um site que é super, assim, tá lá no topo do Google há muito tempo, porque você vai bater de frente com um site que não vai valer a pena comprar essa briga. Então, é importante você levar em consideração o volume de pesquisa mensal, quantas vezes essa palavra é pesquisada, principalmente pelo seu público, a questão da concorrência, analisar quais são os seus concorrentes dessa palavra-chave, se vai valer a pena bater de frente ou não, e usar derivados. Se essa palavra é muito concorrida, usa sinônimo, usa derivados que atingem o mesmo público, mas de outra forma. Aqui na Crip a gente usa o Keyword Tool, que ele também fala, você joga a palavra-chave, ele mostra perguntas relacionadas a isso, outras palavras-chave relacionadas a isso, então ele ajuda bastante. E agora?
a gente tem que focar no objetivo e colocar o SEO em prática. E o objetivo é que a Clip seja muito famosa, tenha muitos seguidores e show me the money. Então a gente tem que focar no objetivo e fazer. Como fazer? Além de fazer tudo que eu já falei até agora, divulgar bastante nas redes sociais, mas focar principalmente nas redes sociais abertas, tipo Twitter, que você consegue ter acesso, o Google consegue ler sem a senha, porque o Facebook, ele pode até conseguir ler, mas você precisa estar cadastrado no Facebook para você ter acesso a algumas informações. Então, as redes que são abertas é muito mais fácil. Um e-book, por exemplo, precisa ser baixado, não adianta por palavra-chave, porque o Google não vai ler, porque é um arquivo. Então, tem que focar nisso. E no Google Plus, que é o limbo das redes sociais, ninguém acessa o Google Plus, ninguém entendeu mais ou menos qual é a ideia dele, mas ele é muito útil porque tudo que é colocado no Google Plus é indexado ao Google, porque é uma ferramenta do Google. Então, ele ajuda na busca do Google Maps, o seu conteúdo ele vai ser mostrado para as pessoas que estão logadas no Gmail, e hoje em dia, se você tem um Android, você está logado no Gmail 24 horas por dia. Então, o Google Plus, se você pensar, mas ninguém acessa, ninguém vai ver, o Google vai ver. E se o Google vai ver, o mundo vai ver. Então, foca no Google Plus, tadinho. Aqui na Clip, depois no final de toda a apresentação, a gente meio que faz um to-do para ver se todo mundo conseguiu absorver, entender tudo que foi passado e colocar na prática, porque não adianta nada, a teoria sem a prática não vale de nada. Então, normalmente a gente fala para as pessoas resumirem o que eles entenderam, mas eu resolvi mudar dessa vez e falar mais a questão de como cada um enxerga, como cada membro da equipe pode usar o SEO para ajudar. Como não é uma ferramenta só da redação, como cada um na sua função consegue melhorar a questão do SEO. E também, outra coisa importante, explorar muito as ferramentas do Google, que são essas que eu falei, do Google Meu Negócio, o Keyword Planner, e tem também o Google Search Console, que a RD indicou também, o Google Search Console, e ele ajuda a entender a... Nossa, peraí que eu não vou verificar. Peraí, gente, só um minuto. Ai, que fofo. O Google Search Console, ele mostra como que o Google vê o seu site. Então, você entende o seu site pelos olhos do Google. Pelos olhos do Google. E é tudo muito fácil. Se você tem uma conta de Gmail, você tem tudo isso, é só você ir se cadastrando. É tudo para cadastrar, é gratuito. Então, o Google, ele está te dando as ferramentas. Você só precisa usá-las e explorá-las ao máximo. É isso. Então, calma aí. Uhul! Eu falei e queria que cada um falasse como que a sua área pode ajudar no SEO. Começa aí, Vitor. Bom, oi pessoal, eu sou o Vitor, eu trabalho com mídia aqui na Clip, só para vocês entenderem, porque vocês têm que saber a minha área. Eu acho que o meu trabalho, assim como a maioria, ele está diretamente ligado com SEO, principalmente na hora de elaborar uma campanha, a gente divulgar, na hora que a gente vai fazer compra de palavras-chave, isso tem que estar bem alinhado com as palavras-chave determinadas pela equipe de redação, também na hora da criação de landing pages, de conteúdos de atração e conversão, é muito importante também isso ter alinhado para impulsionar cada vez mais e gerar mais resultados orgânicos e também melhorar os resultados pagos. Eu acho que é isso, obrigado. Bom, gente, eu sou a Camila, eu faço atendimento aqui na Clip
Bom, primeiro de tudo, a gente, para fazer o SEO, a gente está pensando nos nossos clientes, né? A gente tem que fazer o SEO dos nossos clientes. E quem conhece os clientes dos nossos clientes, melhor que o nosso cliente. Então, a gente entender com eles quais são as palavras-chave principais, o que eles querem dar mais importância e tal, é muito bom, porque o processo começa aí, o processo começa entendendo o seu cliente, briefando ele com sucesso, para você ter noção o que vai pôr na redação, na mídia, na criação e tudo mais. Obrigada. A gente tem uma dúvida aqui do Rony Fabrício. Ele está perguntando se muda a comunicação de cada rede social ou trabalha tudo igual? Cada rede social você tem uma maneira de falar, uma maneira de abordar. O Facebook e o Google Plus é mais ou menos a mesma coisa. O Facebook, a gente tem que pensar que é uma rede social. As pessoas elas não entram lá para comprar. Tudo que é muito comercial, as pessoas não gostam. Pensa, você... Como que eu chamo mesmo? Rony. Você, Rony, no seu Facebook, se você vê alguma coisa muito comercial, você gosta, você sai fora. Então, sempre se coloca no lugar de quem está vendo e que não seja uma venda explícita. Porque aqui você está tentando entregar conteúdo. Então, é uma linguagem mais descontraída, diríamos que é uma linguagem mais descontraída. No LinkedIn, que o foco é mais negócios, é uma linguagem mais formal. O Google Plus e o Facebook é mais ou menos a mesma coisa. O Twitter é uma coisa mais direta, até porque tem mais um limite de caracteres. Então, acho que o mais importante a se levar em consideração é o uso da palavra-chave de forma correta, porque isso é o que mais vai influenciar. E ele falou de mudar, se muda ou mantém tudo igual, porque tem muita gente que, eu fiz um post pro Facebook, eu pego esse mesmo post do mesmo tamanho, igualzinho, e eu posto em tudo quanto é rede social. E isso é um erro, porque a gente sabe que o Twitter você tem que falar de um jeito, como a Bruna disse, é uma mensagem mais direta, você tem menos caracteres. O Instagram você tem que trabalhar mais com imagem. Então não adianta às vezes eu colocar o mesmo tipo de arte no Instagram e no Facebook, eu vou atingir menos pessoas no Instagram, por exemplo. Ou, sei lá, no LinkedIn eu preciso ter um texto mais corrido, eu preciso ter artigo. Então muda sim, respondendo assim mais diretamente, tem que mudar e tem que adaptar de acordo com cada rede de acordo com o que cada rede social exige. E acho que é isso. Eu acho que vamos parar agora a gente aqui internamente para olhar para os to-dos da semana. O pessoal da internet colaborou, já assistiu, agora é uma coisa mais interna que a gente vai fazer aqui, os próximos passos aí do SEO da CRIP. Eu acho que muito obrigada por todo mundo que participou, assistiu, né, Bruno? Manda um beijo para seus fãs. Beijo, fãs. Isso vai ficar disponível para vocês. Lembrando que isso é só uma vertente do SEO, existem muitas coisas relacionadas ao SEO que não dava para falar aqui, senão eu ia ficar horas falando. Então isso é só o básico. No Google você pode achar várias informações relevantes, porque o Google vai te dar as informações relevantes. Então é isso, vai estar disponível para vocês baixarem. Se vocês tiverem outras dúvidas, pode comentar que o nosso mídia, Vitor, vai respondê-las, eu também posso responder. E é isso, muito obrigada. Até segunda, gente. Até mais.